Fala galera do Periscope, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou ao vivo no Periscope, agora eu vou entrar ao vivo no Face e no Insta. Vamos lá, no Face primeiro. Conectando, vamos ver, agora sim, ao vivo também no Facebook. Estou ao vivo no Periscope, ao vivo no Facebook e agora iniciando transmissão ao vivo também no Instagram. Verificando a conexão, 3, 2, 1, agora também ao vivo no Instagram. Então pronto, estou ao vivo nos 3 canais, Periscope, Facebook e Instagram. E hoje eu quero me juntar aos grandes mestres e ao mesmo tempo cumprimentá-los. Quem são esses grandes mestres que merecem os cumprimentos, todos elogios por conta da sua iniciativa? Estou falando do Juan Vasques, nosso grande professor de empresarial do CERS, carreiras jurídicas, módulos 1, módulo 2, Juan Vasques. Também Guilherme Penha, professor de constitucional, professor de administrativo. Também quero fazer referência a Angélica Glioche, querida Angélica Glioche. Angélica Glioche, Juan, Guilherme, junto com o Décio, promotor de justiça do Rio, que me recebeu também semana passada, e o Fabrício, também promotor de justiça no Rio, grande professor de processo civil e processo coletivo. Eu estou me juntando a esses colegas para trabalhar temas que podem cair, podem não, certamente vão cair na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, com edital batendo nas portas dos candidatos. Na verdade, o edital está aí, chegando. E óbvio que tudo isso que eu vou comentar hoje tem grande valia para quem está prestando outros concursos, como, por exemplo, galera da segunda fase do MP de São Paulo. E qual o tema que eu preparei para vocês hoje? Juan, Guilherme, Angélica, Fabrício e Décio. Todos sugeriram latrocínio. Então nós vamos bater papo a respeito do latrocínio. Temas de concurso envolvendo o delito de latrocínio. Olha, eu não lembro uma prova de MP que em uma de suas fases não tenha cobrado latrocínio. Latrocínio é tema certo para ser cobrado em concurso de MP. Não é verdade? Grande Angélica Glioche aqui, já mandando um beijo para a Sofia, que legal. Temos vários outros mestres aqui acompanhando, ó. Tem o professor Márcio Alberto, nosso delegado federal, professor do curso de polícia. Ó, muitos mestres aqui. Eu aos poucos vou vendo a galera presente e vou comentando. Então, sem maiores delongas, vamos falar a respeito de latrocínio. Galera do Periscope está me acompanhando direitinho, pelo que eu estou percebendo. Galera do Insta também. Só no Face é que está com problema. Estou percebendo que no Face a coisa não está andando, não sei porquê. Então vamos ficar aqui pelo menos com esses 2 canais, Periscope e Instagram, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho a galera do Face retomar a transmissão. Enquanto isso, vamos lá. Eu vou pedir para vocês diminuírem as mensagens. Eu sempre faço esse pedido, diminuam as mensagens. Sofia está aqui assistindo, ó. Sofia, sendo Sofia, já manda um beijo. Agora a Sofia, ela assiste do celular dela. Olha só que interessante. A Sofia, sendo Sofia, assistindo. E também... Então a Sofia, ao invés de estar aqui, ela está lá no quarto. Tá aí, não? Cadê ela? Não tá aqui ainda. Tá lá. Ela acabou de mandar um beijo. Não sei se vocês viram. No Instagram, a Sofia já está participando. Olha só que interessante, né? Então vamos lá. Vou pedir para vocês diminuírem então as mensagens, por favor, diminuam as mensagens para a gente começar a falar de latrocínio, temas de concurso. Latrocínio, temas de concurso. O Facebook fechou aqui, ó. Definitivamente o Facebook fechou. Vou tentar até mais uma vez aqui no Facebook. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui mais uma vez se eu consigo entrar no Face. Vídeo ao vivo, vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se dá. Deixa eu ver se dá. Iniciando ao vivo. O Facebook não vai dar certo. Tudo bem, não deu certo o Facebook. Deixa eu ver aqui, pronto. Não deu certo. Paciência.
Vamos nós, então, aqui no Periscope e no Instagram. Diminua um pouco as mensagens que eu vou começar. Latrocínio. Vamos lá, diminua as mensagens, por favor. Diminua as mensagens. Vamos começar falando. Periscope tá travando? Tá travando, mas se a galera começar a diminuir as mensagens, aí o Periscope volta ao normal. Vamos lá, que o Insta tá bem, né? O Insta tá bem, pelo que eu tô vendo, galera de Alfenas. Ah, Rogério, aqui tá melhor. Legal, por isso que eu gravo esse grupo de estudos por vários canais, tem sempre um melhor que o outro. Aqui o Periscope parece estar travando, mas o Insta tá legal. Vamos lá, pessoal, começando. Agora também o Insta, né? O Insta também voltou. Então vamos lá. Diminua as mensagens que ele para de travar, tá ok? Diminua as mensagens. Latrocínio. Nós temos que lembrar que o latrocínio é um crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Não podemos esquecer que o latrocínio é um crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Isso é muito importante. Muito importante para alguns assuntos que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Então guardem isso. Latrocínio é um crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Está previsto no artigo 153. 153 infine do Código Penal. Pô, Rogério, eu achava que o 153, parágrafo 3º, como um todo, era o latrocínio crime hediondo. Não. Somente o 157, parágrafo 3º, infine, somente o 157, parágrafo 3º, infine, é que é chamado de latrocínio crime hediondo. O 157, parágrafo 3º, traz o roubo qualificado, e uma das modalidades de roubo qualificado é latrocínio, somente esta modalidade é que é considerada crime hediondo. Compreenderam? Joia? O 157, parágrafo 3º, qualifica o roubo quando da violência resulta lesão corporal de natureza grave ou morte. Vou repetir. O artigo 157, parágrafo 3º, parece que eu falei 153, se eu falei 153, corrijo aí, ó. O 157, parágrafo 3º, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, galera do Insta, um minutinho só. Um minutinho, galera do Insta, que eu esqueci de colocar o não perturbe. Vamos lá. Agora deu. Voltando, eu vou repetir. Tem muita gente acompanhando e muita gente acompanhando gera isso. O vídeo fica travando se a gente comenta. Então, muita gente está acompanhando. Quando muita gente acompanha e fica comentando, trava. Tá bom? Vamos lá. Falava eu que o 157, parágrafo 3º, infine, 157, parágrafo 3º, infine, trata do latrocínio. E o 157, parágrafo 3º, ele trata do latrocínio quando da violência empregada no roubo resulta a morte. Quando da violência empregada no roubo resulta a morte. Essa morte que qualifica o crime de roubo, gerando o latrocínio, essa morte pode ser dolosa ou culposa. Guardem isso. O latrocínio é um crime contra o patrimônio qualificado pela morte. E essa morte pode ser dolosa ou culposa. Então, guardem a primeira dica. O latrocínio, 157, parágrafo 3º, infine. O latrocínio, 157, parágrafo 3º, infine. É roubo qualificado pela morte, e a morte que qualifica o roubo pode ser uma morte dolosa ou culposa. Tá ok? Rogério, e essas duas modalidades, roubo qualificado pela morte dolosa, roubo qualificado pela morte culposa, essas duas modalidades configuram crime hediondo? Sim. As duas modalidades configuram crime hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Tá ok?
Bom, uma outra observação importante. Reparem que o 157, parágrafo 3º, qualifica o roubo quando da violência resulta a morte, não quando da grave ameaça resulta a morte. Vamos imaginar um assaltante ameaça a vítima tem um colapso cardíaco e morre. Ela não morreu em razão da violência física, ela morreu em razão da ameaça. Se ela não morreu em razão da violência física e sim em razão da ameaça, eu não tenho latrocínio. Tá ok? Então agora que o pessoal do Periscope retomou a transmissão, vamos só resumir o que nós já falamos sem comentar. Não comentem, senão vai travar outra vez. Não comentem, senão vai travar outra vez. Tá ok? Ó, estamos falando do latrocínio, 157, parágrafo 3º, infine. Nós vimos que o latrocínio é crime hediondo. Eu tenho latrocínio quando o roubo é qualificado pela morte. Essa qualificadora da morte pode ser dolosa ou culposa. E eu só tenho latrocínio quando da violência resulta a morte, não quando da grave ameaça resulta a morte. Se a morte é resultante da grave ameaça, não existe latrocínio. Ele vai responder por roubo e, eventualmente, pelo homicídio culposo que ele tenha causado na vítima. Tá ok? Eventualmente por homicídio culposo, vai depender do caso concreto. Um outro detalhe importantíssimo. Para que você tenha latrocínio e não se confunde roubo em concurso com homicídio, com o delito de latrocínio, para que você tenha latrocínio, a violência geradora da morte tem que ser empregada durante o assalto e em razão do assalto. Se a violência foi empregada durante o assalto, mas não tem nexo com o assalto, ou até tem nexo com o assalto, mas não foi durante o assalto, esqueça latrocínio. Aí o crime é de roubo em concurso com homicídio. Eu vou dar um exemplo. Vejam se não vai ficar fácil, ó. Eu assaltei o banco. Uma semana depois, eu sou reconhecido por um funcionário da agência. Para garantir a minha impunidade, eu mato esse funcionário. Eu não tenho dúvidas de que existe um nexo entre o roubo e a morte. Porém, a violência não foi empregada durante o roubo, e sim uma semana depois. Se está ausente o fator tempo, esqueça latrocínio. Se está ausente o fator tempo, neste caso eu vou ter roubo em concurso com homicídio qualificado pela conexão consequencial. 121, parágrafo 5. 121, parágrafo 2º, inciso 5. Então eu vou repetir. Para que você tenha latrocínio e não roubo em concurso com homicídio, a violência tem que ser empregada durante o assalto e em razão do assalto. Se faltar o fator tempo ou se faltar o fator nexo, esqueça latrocínio. Você vai ter o quê? Você vai ter, eventualmente, roubo em concurso com homicídio doloso. Tá ok? Mais uma dica. Rogério, latrocínio é crime é um crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Exatamente. Poxa, latrocínio então não vai a júri? Não vai a julgamento popular? Não, não vai a julgamento popular. E tem súmula nesse sentido. A súmula 603 do Supremo. A súmula 603 do Supremo diz que não existe competência do tribunal do júri para o processo e julgamento do latrocínio. O latrocínio deve ser julgado pelo juiz singular. Repito o número da súmula. Súmula 603. Súmula 603. Um outro detalhe. 2 pessoas assaltaram um banco. Um assaltante, logo depois do assalto a banco, mata o outro para ficar sozinho com o dinheiro do crime. Será que houve latrocínio quando um assaltante mata o outro para ficar com o proveito do crime? O que vocês acham? Pessoal,
Não existe latrocínio nesse caso. Por quê? Porque o direito penal nos crimes contra o patrimônio só tutela a propriedade, a posse e a detenção legítimas. O assaltante não tinha propriedade, posse ou detenção legítima. Então ele não é tutelado naquele patrimônio. Ele só é tutelado na vida que lhe tiraram. Logo, assaltante que mata o outro para ficar com o proveito do crime responde por roubo mais homicídio do comparsa em concurso material e não latrocínio. Tá ok? Rogério, e se ele mata o comparsa fruto de erro na execução? Opa, aí eu tenho latrocínio, eu vou aplicar aberratio ictus, eu vou aplicar o artigo 73 do Código Penal. Eu quero fazer mais duas observações. Vamos imaginar que eu quero assaltar um carro. E para assaltar esse carro, eu mato o dono do carro e um amigo do dono do carro. Então houve a subtração de um patrimônio com pluralidade de mortes. Será que neste caso eu tenho um só crime ou pluralidade de crimes? César Roberto Bittencourt, por exemplo, o grande César Roberto Bittencourt, entende que se eu tenho uma só subtração, a pluralidade de mortes não gera pluralidade de crimes, não desnatura a unidade do crime. Para César Roberto Bittencourt, se eu tenho uma só subtração com pluralidade de mortes, eu tenho um crime de latrocínio e o juiz deve considerar a pluralidade de mortes na fixação da pena base. Agora, o STJ, ele já decidiu que este caso configura concurso de crimes, mais precisamente o concurso formal, que pode ser próprio ou impróprio a depender da situação, a depender do caso concreto. Então, repetindo, se eu tenho uma só subtração com pluralidade de mortes, tem doutrina dizendo que eu tenho um só crime, a pluralidade de mortes o juiz considera na fixação da pena base. Outra corrente tem julgado do STJ nesse sentido, entende que a pluralidade de mortes gera pluralidade de crimes, sim. E o concurso é o formal. Próprio ou impróprio vai depender das circunstâncias do caso concreto. Tá ok? Pessoal, o latrocínio é roubo qualificado pela morte, e o roubo que pode ser qualificado pela morte é tanto o próprio do 157 caput quanto o impróprio do 157, parágrafo 1º, hein? Cuidado. Tá ok? Cuidado. Então, se eu estiver diante de um roubo próprio e ocorrer a morte, eu posso estar diante de um roubo próprio qualificado pelo resultado. A mesma coisa o roubo impróprio do 157, parágrafo 1º. Tá ok? Rogério, e quando é que o crime de latrocínio se consuma? Guardem a dica que eu vou dar para vocês. Quando é que o latrocínio se consuma? A consumação do latrocínio vai seguir exatamente o que acontece com a vida da vítima. Se eu tenho subtração consumada, morte consumada, o latrocínio está consumado. Se eu tenho subtração tentada, morte tentada, o latrocínio está tentado. Se eu tenho subtração consumada e morte tentada, eu falei que o latrocínio segue a vida. Morte tentada, latrocínio tentado. Agora, se eu tenho subtração tentada e latrocínio consumado e morte consumada, subtração tentada e morte consumada, eu falei que o latrocínio segue a vida. Morte consumada, latrocínio consumado. Súmula 610 do Supremo. Então vamos repetir para ficar fácil? Vamos repetir, ó. O latrocínio é formado de subtração mais morte. É um crime complexo. Latrocínio é formado de subtração mais morte. Subtração consumada, morte consumada, latrocínio consumado. Subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Até aqui não tem problema. A coisa pega a partir de agora.
Subtração consumada, morte tentada, eu falei para vocês ficarem espertos com a vida. Morte tentada, latrocínio tentado. Subtração tentada, ele não conseguiu levar o veículo, mas acabou matando o passageiro. Subtração tentada, morte consumada, eu falei que o latrocínio segue a vida. Morte consumada, latrocínio consumado. Súmula 610 do STF. Claro que você vai encontrar doutrina criticando a súmula 610. Por exemplo, Rogério Greco, grande Rogério Greco. Grande Rogério Greco. Rogério Greco diz o quê? Essa súmula 610 do Supremo, ela contraria e ignora o conceito de crime consumado do artigo 14, inciso 1 do Código Penal. De acordo com o artigo 14, inciso 1, considera-se consumado quando se reúnem no crime todos os elementos de sua definição legal. Como é que pode o latrocínio ser consumado se nele ainda não estão reunidos todos os elementos de sua definição legal, pois a subtração está tentada? Tá ok? Então, Rogério Greco, que critica a súmula 610, para ele a súmula 610 ignora o conceito de crime consumado do artigo 14, inciso 1 do Código Penal, que só considera o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Se eu tenho subtração tentada, ainda que haja morte da vítima, eu não tenho todos os elementos de sua definição legal. Faltou a subtração. Tá ok? Joia? Fácil. Então são essas as dicas que eu tinha para dar. Quero novamente cumprimentar Juan, Guilherme Penha, Fabrício Bastos, cumprimentar o Décio, cumprimentar a Angélica Glioche. Projeto maravilhoso que vocês estão tocando de preparação para o MP do Rio e o SERS. Logo, logo, o SERS vai lançar. Ó, grande Henrique, promotor de Santa Catarina, o homem que mais entende de Conselho Nacional do Ministério Público. Grande Henrique Rosa, meu companheiro de coaching de segunda fase do MP de São Paulo. Estamos quase ficando louco corrigindo as provas. Na verdade, Décio Alonso também está presente aqui, ó, com os bíceps. Dá uma olhada, ó. Décio Alonso está presente. Não deu muito certo o Periscope travou muito, mas estou vendo a galera presente aqui. Então, avisar que o SERS vai lançar um curso, está formatando um curso preparatório, um curso dicas para quem quer prestar MP do Rio. E nós sabemos que o MP do Rio, além de ser uma prova muito difícil, é uma prova muito particular. A primeira fase do MP do Rio, ela é discursiva, as questões são escritas. Tá? Então nós precisamos ficar atentos, não é uma prova comum, além de difícil, é uma prova com características próprias do MP do Rio. Nós estamos trazendo a melhor galera, grande Carol Beraldo aqui também, estou me sentindo aqui numa fase oral de concurso, ainda bem que eu não falei nada de processo civil, senão a Carol ia fugir do Insta, falar, que isso, Rogério falando de processo civil. Carol, sempre que eu tenho dúvida em processo civil, isso que é bom, às vezes você tem esses contatos. Né? Eu mando um zap e vem a peça pronta. Carol manda a peça pronta. Assim. Tem que só tomar cuidado e tirar o nome dela. Outro dia quase que eu ponho o nome dela na peça. Mas então nós vamos preparar um curso específico para o MP do Rio. Dicas para o MP do Rio. Com a Angélica, com o Juan, com o Guilherme, com o Fabrício Bastos, com o Décio Alonso. Todo mundo presente. Tá bom? Galera, muito obrigado. Pessoal do Periscope, parece que a transmissão hoje não foi boa. Galera do Insta, muito obrigado pela companhia de todos. Até mais, tchau, tchau.